Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, bora comigo! Antes de mais nada, é importante deixar claro que a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como é chamada, ela foi um grande choque de imperialismos. Inglaterra, França, Rússia, Império Austro-Húngaro e a recém-unificada Alemanha. A unificação da Alemanha, ela desequilibra o cenário político e econômico europeu, pois agora existe uma terceira grande potência disputando mercados com a Inglaterra, com a França. As duas unificações foram importantes, da Itália e a da Alemanha, mas a Alemanha já nasceu muito mais forte, pessoal. Para vocês terem uma ideia, turminha, em 1900, a Alemanha já tinha o mesmo nível de produção industrial e militar da Inglaterra, que já era a maior potência mundial. E a unificação da Alemanha, ela desequilibra esse cenário político e econômico europeu, que agora existe uma terceira potência disputando mercados, disputando áreas. Isso, inclusive, vai levar a Inglaterra e a França a se unirem para conter o avanço alemão. Perceberam? E outra coisa importante, galera, lembra da Guerra Franco-Prussiana? Não é isso? A guerra que consolidou a unificação alemã, liderada pelo chanceler Bismarck. Então a França foi derrotada e ainda perdeu a Alsácia e a Lorena. Então a França quer se vingar. A França quer pegar de volta a Alsácia e a Lorena e vingar-se da derrota na Guerra Franco-Prussiana. Pessoal, nunca desprezem os revanchismos na Europa. Ainda mais entre Alemanha e França. Não é verdade? Teremos agora, tivemos a Guerra Franco-Prussiana, teremos depois novamente com Hitler, tá? Então fica muito claro nesse começo os choques de imperialismos. A Alemanha unificou-se tardiamente, vai disputar áreas coloniais com a Inglaterra e com a França. Vai falar, eu quero a minha parte do bolo. A Inglaterra e a França, já comemos tudo. Já está, dominada a África e a Ásia. A Alemanha vai disputar mercados. A Inglaterra e a França vão se aproximar para evitar o avanço alemão. E a França vai querer se vingar ainda da derrota na Guerra Franco-Prussiana e recuperar Alsácia e Lorena. Nesse período do pré-guerra ocorrerá a chamada Paz Armada. É muito fácil, pessoal. A Europa estava em paz, mas armando-se para uma possível guerra mundial. A Alemanha fortalecida, a França querendo se vingar da Alemanha. A Alemanha vê a França se armando, o que a Alemanha faz? Arma-se também. A Inglaterra vê a Alemanha e a França se armando, arma-se também. E assim pelos outros países. Então esse período pré-guerra é chamado de paz armada, ou seja, é uma corrida armamentista para uma provável guerra mundial. Apesar da paz armada, esse período ele foi marcado pela Belle Époque, um período de relativa paz na Europa e de grande desenvolvimentismo. Cinema, rádio, energia elétrica, as exposições universais de Paris, de Londres, o advento do carro, o avião com Santos Dumont e os irmãos Wright. Então, você faz um recorte. Última grande guerra na Europa, 1870, Guerra Franco-Prussiana. Próxima grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, nesses 44 anos, tá? Um período de relativa paz na Europa e de grande desenvolvimentismo, que é chamada Belle Époque. O que vai encerrar a Belle Époque? Justamente a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E não custa lembrar também que a Belle Époque teve as suas repercussões aqui no Brasil. O embelezamento do Rio de Janeiro, lembra? Destruir cortiços centrais para abertura de grandes avenidas. É isso mesmo que vocês pensaram. O contexto da revolta da vacina.
aquele embelezamento do Rio de Janeiro, está no contexto da Belle Époque, uma influência europeia, sobretudo francesa, sobre o Brasil. Também podemos citar como Belle Époque no Brasil, Manaus e Belém, associando ao ciclo da borracha, né? Os Barões da Borracha, o Teatro Amazonas, o embelezamento de Manaus e Belém também está nesse contexto de Belle Époque. Olha, galerinha, falando mais diretamente da guerra agora, as alianças vão se formando meio que naturalmente. A Inglaterra e a França, para tentar conter o avanço alemão, formaram a Entente Cordiale, que depois vai ter o apoio da Rússia também. Então, definindo já o sistema de alianças, a Entente, Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, os países da aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. É muito importante que vocês entendam que esse sistema de aliança, ele surge bem antes da guerra. Então eram alianças econômicas, políticas, geopolíticas, estratégicas, mas não eram ainda alianças militares. Se eu entrar na guerra, você vai ter que entrar ao meu lado na guerra. Mas, naturalmente, o sistema de alianças foi sendo formado ali na Europa. Então, do lado dos países da aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, do outro lado, a Entente, Inglaterra, França e Rússia. Um dos momentos mais tensos desse choque de imperialismos foi a questão marroquina. Foi uma questão que opôs as burguesias alemã e francesa, de novo, né? Alemanha e França, em atrito, disputando o Marrocos. Algumas cidades do Marrocos eram dominadas por alemães, outras por franceses. Só que havia muito ataque, muito conflito entre as burguesias alemãs e francesas. Lembra o contexto? O neocolonialismo. O agente colonizador é a burguesia, não é o Estado. Mas se for necessário, o Estado vai intervir para defender os interesses de sua burguesia. E por muito pouco, a Primeira Guerra Mundial não começa 3 anos antes. A situação estava muito tensa entre franceses e alemães lá no Marrocos. Ataques, assassinatos de um grupo contra o outro, francês tomando cidade que era dominada por alemães tomando cidade dominada por franceses, tudo isso lá no Marrocos. No final, já com uma situação muito tensa, com os exércitos, as marinhas muito próximos lá no Marrocos, conseguiram fechar um acordo, o Tratado de Agadir. Esse acordo foi intermediado, foi arbitrado pela Inglaterra. No Tratado de Agadir, a França ficaria com o Marrocos e a Alemanha receberia o Congo francês. Olha, turminha, evitou que a guerra estourasse ali? Sim, evitou, mas colocou ainda mais validade entre franceses e alemães. A França não ficou feliz de ter que ceder o Congo, e nem a Alemanha ficou feliz de ter que sair do Marrocos. De qualquer forma, o acordo foi melhor para a França, tá? A França foi mais favorecida pelos ingleses, uma pela aliança para tentar conter o avanço alemão, e outra, aqui por baixo do pano desse acordo, a França estava passando o controle do canal de Suez aos ingleses. Então, turma, revisando, choque de imperialismos, paz armada, revanchismo francês, disputas territoriais na Europa, nas colônias afroasiáticas, não é isso? Então a situação está tensa, mas falta o estopim para a guerra. O estopim para a guerra será o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand lá em Sarajevo. Mas para entender esse assassinato, é importante compreendermos a questão balcânica, ok? Quem dominava a região dos Balcãs na Europa? Os Balcãs, tá? Sérvia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Albânia. Quem dominava ali era o Império Austro-Húngaro, lembra? Aliado da Alemanha, tá? O Império Austro-Húngaro queria anexar a Sérvia. Então pensa assim, o Império Austro-Húngaro dominava praticamente todos os Balcãs, mas faltava anexar a Sérvia, beleza? A Sérvia, numa luta nacionalista, queria o contrário.
não. A Sérvia queria acabar com o domínio austro-húngaro nos Balcãs e ela, a Sérvia, formar uma nação. Existe uma questão nacionalista aí. Formar um país chamado Grande Sérvia. Entendeu? A Grande Sérvia seria o quê? Unificar os povos eslavos dos Balcãs. E tem uma questão histórica também, que na Baixa Idade Média havia um país ali, havia a Grande Sérvia, que foi tomada, conquistada pelo Império Turco Otomano. Então tem uma questão nacionalista, histórica forte na Sérvia ali. Mas para formar a Grande Sérvia, é preciso que a Sérvia acabe com o domínio austro-húngaro sobre os Balcãs. Ou seja, Sérvia e Império Austro-Húngaro são inimigos mortais neste momento. Inimigos mortais, tá? Bem, colocar mais um pouco de lenha na fogueira. A Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro nos Balcãs, porque a Alemanha quer fazer a ferrovia Berlim-Bagdá. Essa ferrovia passa pelos Balcãs. Então, para a Alemanha, mais seguro o quê? Tem um aliado ali. E quem é que é aliado? O Império Austro-Húngaro. Tá? Essa ferrovia Berlim-Bagdá, galera, é para ter acesso ao petróleo ali do Oriente Médio. Beleza? A Rússia apoia a Sérvia. Então tá do outro lado. Porque a Rússia tem uma influência maior nessa região, né? Fica próximo da Rússia ali, entendeu? Uma influência geopolítica, aliados políticos. Então a Rússia apoia a Sérvia. Então você tem claramente o mapa desenhado. O Império Austro-Húngaro quer anexar a Sérvia para dominar os Balcãs inteiros. A Sérvia quer o contrário. Quer ela dominar os Balcãs, o país tem que lutar contra o Império Austro-Húngaro. A Alemanha apoia o Império Austro-Húngaro porque quer fazer a ferrovia Berlim-Bagdá e ter uma influência maior na região. A Rússia apoia a Sérvia para acabar com o domínio austro-húngaro nos Balcãs e a Rússia tem uma maior influência naquela região também. Então olha que barril de pólvora ali. Bem, turminha, não dá para o não dá para a Sérvia lutar abertamente contra o Império Austro-Húngaro, é mais forte o Império Austro-Húngaro. Então o que a Sérvia faz? Ela vai financiar grupos nacionais terroristas para fazer ataques pontuais ao Império Austro-Húngaro. Diplomatas, embaixadas, banqueiros. Então quando não dá para enfrentar o inimigo de peito aberto, em campo aberto, na verdade, o que a Sérvia faz? Financia grupos nacionais terroristas. Entendeu? Guerrilha, ataca, esconde, terrorismo. Só que é terrorismo de cunho nacionalista, para unificar a Sérvia. E será justamente um desses ataques que vai deflagrar a Primeira Guerra Mundial. É o atentado de Sarajevo. O arquiduque Francisco Ferdinando foi fazer uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, uma província sérvia. Fortalecer a influência do Império Austro-Húngaro na região, fazer mais laços políticos, isolar cada vez mais politicamente a Sérvia. Percebeu? É o avanço do Império Austro-Húngaro sobre os Balcãs e sobre a Sérvia, principalmente sobre a Sérvia. Bem, essa visita seria num carro conversível, iria atravessar uma avenida, iria até a prefeitura. Aquela coisa, né? Olha o príncipe, porque o arquiduque Franz Ferdinando, ele é o herdeiro do trono austro-húngaro, ele é o príncipe. Né? Levou a sua princesa Sofia para a viagem. E nesse trajeto, né, foi do hotel até a prefeitura, uma organização nacional terrorista sérvia chamada Mão Negra articulou o atentado. E um terrorista terrorista nacionalista, para os sérvios herói, Gravilo Príncipe, matou o Franz Ferdinando com tiro a queima-roupa. O Franz Ferdinando levou um tiro no pescoço e a Sofia levou um tiro na barriga, infelizmente, estava grávida, morreu ela, o bebê, e o arquiduque também. Então o atentado de Sarajevo é o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Por que o estopim? Porque o Império Austro-Húngaro descobriu que quem financiou o atentado foi a Sérvia. Porque terrorismo é particular, na maioria das vezes. Só que o Império Austro-Húngaro descobriu que a Sérvia financiou o atentado. Aí é diferente. Aí o Império Austro-Húngaro, então, declarou guerra à Sérvia.
Como a Rússia apoiava a Sérvia, a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Como a Alemanha apoiava o Império Austro-Húngaro, a Alemanha declarou guerra à Rússia e à Sérvia. Turma, em poucos meses, uma questão local ali nos Balcãs tornou-se uma guerra mundial. Por quê? Por tudo que eu falei até agora, por todas as disputas, por esse grande choque de imperialismo, né, que antecedeu e que vai provocar a Primeira Guerra Mundial. Agora, o desenrolar da guerra, as fases da guerra, as trincheiras, as disputas e as terríveis consequências, veremos na nossa próxima aula. Um beijo e bora aprender história.